Então a palavra, a revelação, só vem a profeta. Portanto, é fácil você encontrar a palavra. Não tem como, porque Deus vindica seu profeta. Né? Tudo que ele fala em nome do Senhor acontece. Tudo que o William Branham falou em nome do Senhor, nada deixou de sem cumprir-se. Né? Em nome do Senhor. Né? Tudo que ele falou, as curas, né? Tudo, né? Toda a visão que ele teve. Né? Teve 7 no nosso site, tem lá um testemunho lá que nós colocamos lá. 7 visões e cura antes de 46. Antes de 46, antes do anjo aparecer para ele, 7 visões de cura. E as 7 curas aconteceram ali. E depois também, de 46 até 65, todas ali as curas, as visões que ele teve, né? Tudo se cumpriu, nada deixou de se cumprir. Amém. No vídeo nosso também tem o filme dele lá, Discernir os Corações, né? Tudo perfeito, nunca houve erro algum, jamais foi encontrado alguma coisa que ele, né? Alguma coisa falsificada. Essa foto mesmo foi examinada pelo FBI durante 2 dias, né? E o homem, o responsável pelo documento duvidoso falou, é a primeira vez que um ser sobrenatural é provado cientificamente na história. Então esse ministério que atua através do William Branham, o ministério do Filho do Homem, né? Tanto milagre, tanto poder, nunca aconteceu antes através de um profeta comum. Elias só fez 4 milagres. Eliseu, que tinha prisão dobrada, só fez 8. Mas nessa era, foram feitos milhares através de William Branham, mostrando que o ministério que atuou nele não foi de um profeta, mas do Deus profeta. Não foi somente de um filho do homem, mas o ministério do Filho do Homem, cumprindo São Lucas 17:30. Como foi em Sodoma e Gomorra, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Né? As pessoas podem dizer, você vai ficar sozinho, irmão, ninguém vai ficar com você. Não importa, né? Nós não estamos preocupados com isso, ficar sozinho. Amém. Né? O Noé também. Deus mostrou para Noé a verdade. Noé sabia que ia chover, não importa a ciência, o mundo tão evoluído como era, né? Foi lá e viu e falou, não há água lá em cima, esse homem está louco, está errado. Nada importava, porque ele teve a revelação da palavra de Deus, ele sabia que a chuva ia vir, ele tinha que construir a arca, nada deixou, fez com que ele parasse aquilo. Né? Nada, porque ele sabia. E você olha para a mensagem, você vê, nesta era não foi um profeta apenas, mas foi o Deus profeta, o Elohim, o Deus profeta, o Filho do Homem, manifestou através de um Filho do Homem. Não é que lembrança de Elohim, foi a carne humana, o canal humano, por onde Elohim manifestou naquele momento ali de oração, na fila de oração ali. Amém. Né? Então não importa, gente, não importa. Vai ficar sozinho no Brasil, no mundo, para nós não... Né? Nós queremos ficar com a palavra, né? Construindo a arca aqui, né? Ensinando a verdade para o povo, que o dízimo não é do pastor. O pastor não é o dono do dízimo, ele é o administrador do dízimo. Amém. O que esse pastor do Brasil tem feito, do mundo tem feito, que se diz da mensagem, eles têm roubado o povo, enganado o povo, dizendo que o dízimo é deles e que eles podem juntar bens materiais com o dízimo, que é deles. Cheguei a ouvir um pastor uma vez pregar que se um dia ele morresse, que o tabernáculo era da família dele. Se alguém quisesse alugar ali, pagar aluguel da igreja ali para a esposa dele, mas ou comprar dela. Porque ele tinha comprado com o dinheiro dele. Mentira, gente. O dinheiro nunca foi dele. Ele usurpou isso, né? Usurpou isso, roubou isso do Senhor de Deus. O Mombrano usava apenas $100 do dízimo. Né? Isso depois que ele deixou de trabalhar. Porque durante os 15 anos, os 17 anos que ele viveu em Jeffersonville, ele trabalhou, dava para ele trabalhar e ser pastor ao mesmo tempo. Quando não foi possível para ele trabalhar no serviço secular, né? Então sim, ele passou a ter um ministério mundial, não deu mais para ele trabalhar. Ele passou a usar $100 por semana do dízimo. Só. Aquilo era para ele o suficiente. Então, se o pastor não puder trabalhar, ele pode usar, né, uma quantia do dízimo para suprir a sua necessidade ali, básica sim, aluguel, o que precisa, ele pode. Amém. Né? Se ele não puder trabalhar, mas dizer que o dízimo é dele, é todo dele.
Os pastores chegam a falar, você tem que trazer outro dízimo para mim, eu posso usar do jeito que eu quero, e ninguém fala nada. Isso não é mensagem, isso aí é personificação, é Satanás enganando essas milhares de pessoas. Vai ficar sozinho, irmão. Você está errado, eu não estou errado, irmão. Está na mensagem. Por que esses homens não têm coragem de vir, então, né, e rebater isso pela mensagem? Porque eles estão errados, eles não têm o ouro verdadeiro. E quem não tem o ouro verdadeiro, ele tem medo de levar ao teste do fogo. Senhor, é verdade. Ele não vai levar isso ao teste do fogo, ele quer fugir disso, evitar que as ovelhas dele vejam esses vídeos, evitar que eles entrem em contato com isso, porque sabe que não vão suster diante disso. Né? Não vão suster. Por quê? Porque a mensagem de Mombrana, foi o Mombrana que ensinou isso. Amém. Mombrana ensinou isso. Né? Mombrana ensinou também que, né, outra coisa que ele não suporta é dizer que, né, Mombrana ensinou que o homem pode casar, a mulher não. Né? Mas Mombrana ensinou isso. Tudo bem, até 64, Mombrana tinha uma visão ali, um entendimento dele, porque Mombrana era um homem como você e eu, apenas, né? Ele só podia falar algo que Deus revelasse para ele. E até 64, ele cria que nem o homem nem a mulher poderia casar. Mas quando chegou em 65, Deus trouxe a revelação de casamento e divórcio para ele, então ele viu, peraí, o homem pode casar, mas casar novamente. Em alguns casos, essa mulher cometer, cortar o cabelo e aquelas coisas mais, adulterar, muita fornicação, né, aquelas coisas mais ali, aí sim, o homem pode, né? A tal ponto que ele ordenou o irmão Beni, lá na mensagem, mesmo que ele ordenou o irmão Beni, o homem que era casado, a esposa fugiu com outro homem, ele ordenou ele a ministro do evangelho, o irmão Beni, muda Deus seu parecer, acerca de sua palavra, né? E você lê que a mensagem, você lê também que a mensagem, o único lugar provido por Deus, né? Ali o irmão explica que ele tinha casado com uma mulher que tinha o dom de pregadora, a segunda mulher dele, e esse espírito pregador passou para ele. O irmão fala, isso é bíblico, gente, isso é bíblico. E ela, quando viu a mensagem, a irmã deixou de pregar, porque viu que era errado a mulher pregar. Esse espírito passou para o irmão Beni. E o irmão Brando, nessa mensagem, quando Deus apareceu, seguiu para lá, né, ordenou esse irmão a ministro. Por quê? Porque depois da casamento de divórcio, Deus revelou para ele diferente daquele o entendimento que ele tinha antes. Amém. Muitas coisas você vê isso no Mombrana, né? Deus trazendo para ele uma revelação, uma luz maior. Mas esses grupos não querem saber disso, não querem saber da palavra deles, quer ficar com a luz parcial. Né? O Mombrana também cria que nós não teríamos corpo lá em cima, quando chegasse lá, seríamos nuvem, mas depois Deus mostrou para ele que não, nós teremos um corpo lá, um corpo celeste com 5 sentidos. Também a evidência para o João, ele cria que era o amor, depois Deus mostrou que não, que é receber toda a palavra. E por aí, né, muita doutrina que Deus foi dando para ele por etapas, né? O sangue judeu também, ele cria que Jesus tinha sangue judeu. Depois Deus mostrou para ele, corrigiu ele, falou, não, o sangue dele não é judeu nem gentil, é sangue de Deus, ele é o próprio Deus. Isso é verdade. Né? Mas as pessoas não querem ficar com isso, eles querem ficar, né, com as suas mentiras ali. Um grupo que crê que Jesus já voltou em 63, enganado ali, mas eles estão abençoados, então eles querem ficar na vontade permissiva, né? Abençoados, enganados ali, o dom, o poder da caída, eles querem ficar ali, não importa a mensagem para eles. A mensagem para eles não importa, gente. A palavra para eles não importa, é igual a denominação tradicional, o mesmo espírito. A palavra não importa para eles, o que importa é bênçãos, né? É cura, é dons, é isso que importa para eles. A palavra para eles, hein? A palavra não quer saber da palavra. E outro grupo fala que só vem um profeta nessa era. O bando é claro de mostrar que nessa era veio mais do que um profeta, o próprio Elohim. Amém. Mas nós, né? É isso que o Mombrana, e nessa mensagem aqui, a voz do sinal, o Mombrana fala, em seu parágrafo 106, a palavra veio ao profeta exatamente no deserto, exatamente no tanque, a palavra veio ao profeta. João olhou para cima e ele disse, eu careço ser batizado por ti. E meu estimado velho irmão Dr. Davis, da Igreja Batista Missionária, que me batizou na fé cristã, se ele está aqui essa noite, não é minha intenção ferir seus sentimentos, porque ele vive aqui no Texas, é daqui de Davis Mountain. Mas recordo-me de nós discutirmos sobre isso um dia, e eu, um rapaz bem jovem, e eu disse, isso não soa correto, Dr. Davis. Ele disse, o que aconteceu é que então Jesus batizou João, e então João batizou Jesus, porque João não tinha sido batizado. Isso não parecia correto para mim. Continuei esperando, observando, desejando saber. Eu não dizia nada a respeito disso. Até um dia, quando o Senhor o revelou. A revelação só vem a profeta, gente. Não vem a pastores, doutores, né, teólogos. Não vem.
A revelação vem a profeta. Deus nos revelou. Agora observe o que Jesus disse. João disse: eu quero ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João sabia quem ele era. Lá está os dois líderes do mundo, dois líderes da igreja, Deus e seu profeta, lado a lado. Agora observe, eles tinham que saber. Jesus disse: deixa por agora, isso é correto, mas assim nos convém cumprir toda a justiça, a palavra prometida. Nos convém cumprir toda a lei, a palavra. O sacrifício tinha que ser lavado antes que fosse apresentado. Então, esse é um dos motivos, né? Jesus foi batizado, porque o sacrifício, antes de ser apresentado, tem que ser lavado primeiro. Né? Lavado primeiro, como está lá em Levítico, né? Levítico 9. Né? Levítico 9. Não, 4. Como é que é? Levítico 4, você não está marcando aí? Levítico, por favor? Eu acho que é Levítico 4. Se alguém puder achar para mim, por favor, Levítico, quem marcou? 1,9, né? Levítico 1,9. Lê, por favor, em voz alta. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então você vê, então a oferta tem que ser primeiro lavada, para depois ser oferecida. João batizou Jesus porque ele era o sacrifício, vê? O sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. Caminhou direto até lá, e o sacrifício foi lavado, então ele foi apresentado corretamente. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus. Também na mensagem, irmão Léo, você lê, por favor, essa mensagem amarela, por favor? Pode ir na frente, por gentileza. Qual mensagem que é mesmo? Mensagem: Ele cuida e você? Parágrafos 20 e 21. Não para controvérsia, mas pelo amor à verdade, eu posso dizer isto. Não havia dois homens, dois líderes da hora. O Messias e seu profeta se encontraram na água. Agora recorde, João não estava batizando para a remissão de pecados, mas para o arrependimento. Não para a remissão de pecados, porque a oferta ainda não havia sido feita. Veio, ali não havia nenhum sacrifício, e o sacrifício veio a ele na água. Agora observe, João, olhando para cima, viu Jesus. Ele disse: tenho necessidade de ser batizado por ti. E porque tu vens a mim? Jesus disse: permita que isto seja assim. Permita que isso seja assim, pois assim nos convém, ou é para nós cumprir toda a justiça. Então João, sendo um profeta, a qual a palavra do Senhor vem somente ao profeta. João, sendo um profeta, compreendeu que aquele era o sacrifício. E de acordo com a lei, o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. E esta foi a razão que ele o batizou. Vem, ele disse: assim nos convém cumprir toda a justiça. O sacrifício, o que ele era, devia ser lavado na pia antes de ser apresentado para o sacrifício. E Jesus era o sacrifício. E João sabia disto. E ele sabia que devia ser lavado antes de ser apresentado. E então, imediatamente depois daquilo, ele foi apresentado para o público, para ser julgado. E era o sacrifício para toda a vida humana. O Senhor te abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Então você vê, um dos motivos é isso: o sacrifício, antes de ser apresentado, tinha que ser lavado. Amém. As pessoas, né, elas parecem que não conseguem captar, né, o que a palavra. Também que em Jeová Jireh 3 também é a mesma coisa. 107, nos fala: ele era a palavra, no princípio era a palavra fez carne e habitou entre nós. E aqui vem a palavra ao profeta, bem ali na água, para cumprir e vindicar sua profecia. Amém. E aqui está ele. E ali aqueles dois pares de olhos encontraram um ao outro, um do profeta e o outro da palavra. E João humilhou-se diante dele, e ele disse: eu preciso ser batizado por ti, porque tu vens a mim?
Ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém, é necessário cumprir toda a palavra, cumprir toda a justiça. Justiça é a palavra. Amém. João sendo um profeta e conhecendo aquela palavra, porque a palavra veio a ele, e ele soube que aquele era o sacrifício. E de acordo com a lei, o sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Isso é exato. Ele batizou Jesus porque ele era o sacrifício vindouro. Antes que ele fosse para a sua vida pública, ele tinha que ser batizado, porque o sacrifício deve ser lavado antes de ser apresentado. Amém. Amém. Então, gente, nós temos que cumprir toda a palavra, né? Tudo. A pessoa acha, não precisaria, não precisa daquilo, não precisa daquilo, não precisa daquilo, achando que vão de qualquer jeito para o céu. Né? Mas não, a palavra é clara em mostrar que não, né? Que não. Amém. Também na mensagem, assim nos convém cumprir toda a justiça. O Mombrana nos fala, no parágrafo 81, várias vezes quis saber o porquê disso, que Jesus de Nazaré, e muitas vezes me indagaram, por que um homem como Jesus teve que ser batizado, por que essa pessoa teve que ser batizada como um ato de arrependimento e confissão, quando ele era o santo, imaculado, inadulterado, filho do Deus vivo? Por que essa pessoa teve que ser batizada sendo um homem maduro? A pessoa não entende a palavra de Deus. Por que a mulher não pode cortar o cabelo? Por que a mulher não pode usar pintura? A primeira mulher que usou pintura na Bíblia foi Jezabel. E os cães comeram a carne dela, mas não comeram as unhas, porque estava pintada. Né? A pessoa não entende a palavra de Deus. Por que isso? Por que aquilo outro? Por que bater em nome de Jesus? Por quê? Né? Tanto faz, gente, tanto faz. Eles pensam, eles falam, tanto faz. Né? Mas não, gente, nos convém cumprir toda a palavra. Bem-aventurados aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus. Amém. Todos os mandamentos de Deus. É por isso que Deus enviou um profeta nesta era. Por isso. O irmão um dia me falou que quando chegou na mensagem, né, um amigo dele chamou ele lá para falar contra o Mombrana. Mombrana é falso profeta, aquilo outro. E a esposa dele também estava ali, toda mal vestida, né, toda sexy, a esposinha do irmãozinho lá. E os dois falando mal do Mombrana. Aí o irmãozinho falou assim, meu Deus, se o Mombrana, se esses homens são verdadeiros, essa mulher são verdadeiros, o Mombrana é falso, eu vou seguir o falso que está melhor do que o verdadeiro, né? Essas igrejas mundanas, caídas, né? Esse pastor que diz a mensagem roubando o povo, dito e tudo mais, né? Ensinando mentira, enrolando o povo aí, né? E achando que estão certos, né? É por isso que Deus enviou o profeta, né? Para trazer a coisa em ordem, para colocar a palavra no seu devido lugar, consertar o altar, igual fez Elias lá no monte aquele dia. Né? Primeiro ele consertou o altar, colocou pedra por pedra no altar, depois que ele colocou o sacrifício. Por isso que Deus enviou o William Branham para acertar a palavra, colocar a palavra no seu lugar certinho ali, né? Acertar a vida da pessoa, consertar tudo, para depois sim, né? Mas falar com o Mombrana, você não devia ensinar essas coisas, você devia ensinar como receber dons espirituais, receber o Espírito Santo, que é a coisa toda. O Mombrana falou assim, vocês querem aprender álgebra, quando nem sabem o ABC? Primeira coisa é isso, é a mulher colocar roupa correta, decente, o homem acertar a sua vida. É isso que as pessoas querem, a coisa pelo contrário, as coisas da maneira delas, né? Mas não, Deus tem o seu caminho provido, tem que ser daquele jeito, você não pode querer atalho, para o reino de Deus não tem atalho, você pega um atalho, hoje tem atalho, aqui você quer ir para São Paulo tem atalho, tem atalho, de repente você dá de cara com uma coisa lá e estraga seu carro e complica a sua vida, por causa do quê? Você quer coisa fácil. Mas para o reino de Deus não há atalho não, gente. Tem que seguir o caminho aberto por Jesus Cristo. Caminho ensanguentado, caminho de renúncia. Né? Você tem que morrer para você mesmo e nascer de novo. Morrer para os seus credos, seus dogmas, seus pensamentos. Né? Pelo que você acha, deixa de achar. Mas é pelo que a palavra diz. Senhor. Ele não tinha, o batismo é após a confissão, ele não tinha confissão alguma para fazer, pois ele era Deus, Amém, Senhor. Sempre para falando que Jesus era Deus, né? Amém. Tem pessoas que alegam crer. E pessoas dizem que é irmão Branham e fala que tem duas pessoas distintas, é brincadeira. Misericórdia. Como que o diabo torce a cabeça das pessoas, torce
as pessoas, fora da palavra de Deus. Mas o eleito não, o eleito vai ficar no que o Mambrana falou. O Mambrana falou, amém. 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 Ele não tinha confissão alguma para fazer, pois ele era Deus. E ele, por que teve ele que ser batizado como foi? Para arrependimento, uma vez que não precisava de nenhum arrependimento, pois ele era o Deus infalível. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Por que ele teve que ser batizado? Você observou a frase antes daquilo? Diz, assim nos convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, isso deve ser cumprido. Toda palavra que Deus tem falado deve ser cumprida. Deus não pode dizer nada sem cumprir aquilo. Quando ele fala, esta é uma obra consumada, já está consumado quando Deus fala. Deus nunca fala enquanto não está pronto para fazer aquilo acontecer. E quando ele fala, é como se já tivesse acontecido. Ora, isso nos dá base para alicerçar nossa fé nesta manhã. Quando Deus fala uma palavra, aquilo está consumado. E as promessas que Ele nos tem dado, tudo que tem dito é uma obra consumada. Então, quando recebemos Sua palavra em nosso coração, isso já foi feito. Isso está completo. E por que então isso não responde à pergunta? Teve que ser batizado? Muitos têm dito, ora, ele foi batizado porque ele era nosso exemplo. Isso é verdade até certo ponto. De certo modo, isso é verdade. Mas não toda a verdade. Não toda a verdade. Tá vendo? A coisa não é um pouco de verdade. Tem que ser toda a verdade, gente. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a verdade, de toda a palavra. Não de 90%, 99%, mas de toda a palavra que será a boca de Deus. Tem que ser toda a verdade, ou estamos perdidos. Eva caiu por causa de uma palavrinha só. E nós também cairemos, iremos para o inferno por causa de uma palavra fora do lugar. Tem que ser toda a palavra perfeita. Amém. A verdade disto é, ele era o protótipo. Ele era o sumo sacerdote. E antes que o sumo sacerdote pudesse ser ungido, ele tinha que ser lavado. Está vendo aqui? Outra coisa? O sumo sacerdote. O antitipo. Né? O antitipo, né? O protótipo, o antitipo. Né? E antes que o sumo sacerdote fosse ungido, ele tinha que primeiro ser lavado. Como o irmão tem a escritura, por favor, irmão? Sobre esse assunto do Êxodo 29, né? Êxodo 29, onde fala que Êxodo 29, versículo 4, eu acho. Né? Pode vir aqui, por favor? Onde fala que o sumo sacerdote, antes de ser ungido, tem que ser lavado. Êxodo 29, versículo 4. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Amém. Isso aí. Lembra de você? Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, e do manto, do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Obrigado, irmão. Amém. Obrigado. Tá vendo? Amém. Depois disso, ele será ungido. Vem? O sumo sacerdote, antes de poder ser ungido, tinha que ser lavado com água. Assim Jesus, antes dele poder ser ungido, nosso sumo sacerdote, ele foi lavado com água. Então, gente, ele tinha que ser batizado para cumprir tudo isso, porque um sumo sacerdote, antes de receber a unção, tinha que ser lavado com água. E então aquele óleo da unção derramado sobre ele para ungí-lo. Arão era ungido com óleo, ele foi ungido com o Espírito Santo. Pois João testemunhou vendo o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, uma voz dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Então a Bíblia diz que Jesus foi ungido
com o Espírito Santo, saiu fazendo boas obras, vem? Ele foi o ungido, ou ungido. Né? Então, gente, Deus, né? Você vê como que ele pode se manifestar de várias formas. No céu, como pomba aqui, né? Ele, a manifestação de Deus, ele manifesta de 3 formas, né? Como Pai sobre nós, como Espírito Santo em nós. Ficando na luz, Na luz, né? Tudo mais, né? E como filho também, né? Como filho. Lá como Pai foi Deus sobre nós, como Filho foi Ele conosco, que hoje como Espírito Santo é Ele em nós. Né? João 3,3 fala isso, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava aqui e estava no céu ao mesmo tempo, você vê? Amém. Ele enche os céus e a terra, mas como filho não. Ele falou, o pai é maior que eu. Por quê? Porque ele tem o filho tem 1,60 m, né? Mas como Espírito Santo, ele enche os céus e a terra. Então não existe 3 pessoas, 3 deuses, mas apenas uma pessoa. E antes dele ser ungido, ele teve que ser, né, suprir toda a justiça, cumprir toda a justiça. Ele teve que ser lavado com água antes da unção vir sobre ele. E é um tipo nosso, muito bonito hoje, como sacerdotes para Deus. Devemos ser primeiramente batizados, confessar nossos pecados e sermos batizados no nome de Jesus Cristo, lavando nossos pecados, e então recebemos a unção, o dom do Espírito Santo. Vem lavado primeiro, e então ungido para o serviço. Nenhum ministro deve entrar no púlpito sem primeiro ser batizado no nome de Jesus Cristo. Tá vendo? Então todos esses ministros estão aí, gente, né? Estão fora da palavra. E também não é só batismo, sabemos, tem que ser toda a palavra. Mas se você for ali em Atos 19, tinha um grupo ali que não tinha o Espírito Santo. Paulo perguntou por quê? Ele falou, vocês foram batizados? Não fomos batizados pelo Espírito, pelo batismo de João. Então Paulo batizou ele nas águas no nome de Jesus Cristo, Atos 19, e depois recebeu o Espírito Santo. Porque Pedro já tinha falado isso lá em Atos 2:38. Arrepender que é dono de vós, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois de ser batizado nas águas. Então você vê como que as pessoas estão fora da palavra. Por causa do quê? Porque rejeitam o canal de Deus. Se você rejeita o canal, se você rejeitar a lâmpada, né, os fios ali, o canal da luz, você não vai ter luz na sua casa. Se você rejeitar os canais que tem para a luz, você não vai ter luz na sua casa. Se você rejeitar o canal de Deus, um profeta, Jesus falou em Atos 10:41, que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eles falam, mas João Batista foi o último profeta. Como, né? Sendo que João Batista morreu em Mateus 14, João Batista morreu. E em Mateus 23:34, Jesus falou, eu vou enviar pastores, profetas na terra, e vocês vão perseguir eles. Falou isso em Mateus 23. Sendo que João Batista morreu em Mateus 14. Você vê as coisas, não encaixa as coisas que eles falam, né? Ficamos por aqui então, irmão, que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Leonildo, você ora, por favor, por nós aqui, finalizando o culto. Amém, Senhor. Amém. Pai Celestial, Deus, bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que tu tem permitido, Senhor, estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, ó Pai Celestial. Rogamos as tuas bênçãos celestiais, Senhor, sobre cada membro da tua igreja eleita, Pai, nosso encontro cada um deles, Senhor. Também rogamos tuas bênçãos sobre cada um de nós, no decorrer deste dia, também no decorrer dos próximos dias, ó Pai Celestial, se tu nos permitires, Senhor, aqui ainda estarmos como testemunhas daquilo que foi a tua manifestação, Senhor, feita literal, nos últimos dias, ó Pai, daquilo que a tua voz, a tua mensagem está nos guiando, nos dirigindo. Em nome do nosso Senhor Jesus, a ti, todos nós oramos. Amém, Senhor. Amém.